Simbora estudar amor, Clarice Lispector. Sempre que eu vou fazer um vídeo, sobre Clarice Lispector, eu penso bastante, porque é muito difícil, É muito complicado, eu sempre penso, vou deixar alguma coisa, não vou conseguir fazer uma análise aí completa, tá? Mas dessa vez eu me propus ali, Estou analisando os contos ali dos 100 melhores contos do século e passei, Mas eu pensei, não, eu tenho que fazer, tá? Então, simples que seja, mas espero que seja muito interessante, tá? Amor, faz parte do conto, é um conto, do livro Laços de Família, tá? Esse livro importantíssimo. É o segundo conto aqui, do livro. Talvez o mais enigmático, talvez o mais conhecido, talvez o mais explorado, talvez o mais conhecido, não sei, tá? É para cada um, mas é um conto que mexe muito com a gente, tá? Este livro, Laços de Família, é um livro, Clarice tem dois livros de contos aí muito conhecidos, que são tidos como os dois melhores, Laços de Família e Felicidade Clandestina. Confesso que por muito tempo, Felicidade Clandestina foi para mim o meu preferido de Clarice, Talvez por ser um livro mais simples, tá? Talvez por eu não ter esse entendimento que eu tenha hoje, literário, Essa bagagem literária que eu tenha hoje, tá? E hoje, assim, pensando, eu fico, naquela ali, eu acho que eu encontro mais em Laços de Família do que eu encontrei em Felicidade Clandestina. Por isso, hoje eu tendo a ter uma preferência por Laços de Família, tá? O conto começa assim, então vamos ao conto. Eu não vou falar sobre Clarice, mas esse conto ele é muito especial para entendermos características de Clarice, tá? E nós vamos ver conforme formos falando sobre esse conto, tá? Então esse conto ele começa assim. Um pouco cansada com as compras, deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Tá? Então o conto nos apresenta essa personagem Ana. Tá? O legal, sempre nos contos da Clarice, são esses personagens simples, tá? Essas personagens, geralmente mulheres, tá? Simples, não tem nada de heroína, tem uma vida comum, que vão viver ali fatos comuns, tá? E de repente tem a presença daquela epifania, tá? Aquele encontro com o eu, aquela descoberta, aquele algo assim que dá aquele insight, na pessoa e ela passa a ver a vida de uma outra forma, tá? Então nós vamos ver exatamente isso. Então nós temos essa personagem Ana, subindo num bonde comum, tá? E aí tem algo importante, ela traz ali um saco de tricô, Esse saco de tricô feito por ela. Depois fala mais à frente em que as cortinas também foram feitas por ela, tá? E aí o conto continua assim. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. Prestem atenção no fogão enguiçado que dava estouros. Então é uma coisa que foge daquela vidinha que a Ana vive ali, Uma vida de comercial de margarina com a família toda perfeitinha, Ter tudo certinho, tudo no lugar, Uma vida de dona de casa de classe média do Rio de Janeiro, tá? Então, nós temos essa personagem Ana apresentada dessa forma, tá? E prestem atenção que o nome comum também, Ana, pode ser qualquer pessoa, Qualquer Ana, tá? Certa hora da tarde, tá? Tô passando por um outro trecho mais à frente, tá? Certa hora da tarde era mais perigosa. Então, certa hora da tarde era mais perigosa. Por quê? Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. Então nós temos essa personagem que faz o seu próprio saco de tricô, tá? Faz as cortinas da casa e plantou árvores ali ao redor.
redor. Só que essas árvores, em certo momento, riam dela. Ela tinha um momento em que ela parava, ela não tinha o que fazer, a vidinha dela de rotina ali tudo, mas tinha um certo momento da tarde, por isso que ele fala que é um momento perigoso, em que isso dava a reflexão, refletir sobre a minha vida, a condição da minha vida, e ela olhava para as árvores pareciam rir dela, rir daquela vida monótona, simples que ela tinha, tá? As árvores que ela mesma plantava, ou seja, criação dela, tá? Iam da Ana ali naquele momento, tá? Ana sempre tivera necessidade, eu separei alguns trechos aqui, tá? Para ficar mais fácil, tá? Quem me conhece aqui sabe que eu não sigo um roteiro, eu vou falar sobre isso. Eu vou pegando conta e vou falando que eu vou me lembrando, tá? Dessa forma, às vezes eu posso até deixar algo, tá? Mas eu só vou separando os trechos, mas eu costumo pegar essa coisa do conhecimento e do que o momento ali, tá? Então, dessa forma que eu faço os meus vídeos aqui, se é a primeira vez que você está vendo aqui, mas espero que goste, tá? Não trago como um roteirinho preparado, tá? Eu prefiro que seja como uma conversa, estou vendo vocês do outro lado, estou sentindo o que vocês estão querendo, tá? É mais ou menos assim. Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. Então percebam que é importante, Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. Um local, um porto seguro, tá? E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos viera a cair num destino de mulher, tá? Então, num destino de mulher, tá? A condição da mulher. Com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. Então ela cabe naquele mundo como se ela mesma tivesse inventado aquele mundo. Há pouco fiz um vídeo aqui sobre, né? Não tem a ver só, se lembrando, tá? A moça tecelântica de Marina Colasanti, tá? Em que ela tecia a própria vida e ela fazia e desfazia a sua vida, tá? Então Ana se encaixa como se ela tivesse feito aquilo, né? Então, a mulher, ela foi preparada para aquilo, tá? Para ser a dona de casa, para que cuida, para se precisar fazer as cortinas, ela vai fazer as cortinas de casa, o saco de tricô e cuidar, tudo bem, tá? Lembre-se dessa hora perigosa da Ana, ela não tem o que fazer, então o pensamento dela vai sair, e é o momento da epifania que a gente vai ver aqui. Por quê? Porque a Ana sai de casa para fazer umas compras, né? E quando ela está no bonde, com o seu saco de tricô lá, e ela traz ovos dentro desse saco de tricô, acontece a epifania, aquele momento, né, quando ela olha e vê um cego mascando chiclete. Tá? Por que aquilo? Porque nós podemos pensar assim, um cego, ele não vê o mundo. Então aquele mascar chiclete é uma coisa mecânica. Tá? E a Ana fica, né, paralisa naquilo, aquilo mexe com ela, o fato do cego mascar chiclete, tá? Então, talvez a minha primeira leitura desse conto teria sido lá aos 15, 16 anos, tá? No tempo de colégio, eu não tenha percebido isso, porque para mim, o que um cego mascando chiclete vai mexer com uma mulher, né, casada daquela forma, tá? E depois o nome do conto é Amor, tá? E aí, né, naquela coisa da adolescência que eu via, será que a Ana se apaixona pelo cego? E a gente vai ver aqui que não é nada disso, tá? Então, a Ana tem esse momento de epifania quando ela vê o cego mascando chiclete. Por quê? Porque é algo mecânico, ele não precisa ver para aquilo, então é automático. E aí ela tem aqueles pensamentos sobre o que um cego pode fazer. E aí ela vai pensar na vida dela, o que eu faço? A minha vida é mecânica. Eu enxergo, mas a minha condição não é muito diferente daquele cego. Porque tudo que eu faço é mecânico. Tudo que eu faço, aquele cego consegue fazer. Tá? Então ele mesmo sendo cego para o mundo, né, ele não consiga ver com os olhos, ele consegue fazer as mesmas coisas que eu faço. Então, será que eu também não estou cega? Tá? Esse é o pensamento da Ana naquele momento, tá? Acabei de fazer uma outra análise aqui, né?
na verdade eu não fiz ainda, o meu próximo vídeo aqui no canal vai ser esse, né? As cores do Orígenes Lessa, que trata também dessa questão. E também fiz há pouco, né, os tambores silenciosos, tá? Mas eu vou deixar para falar isso lá no próximo vídeo, né? Que eu vou colocar aqui as cores do Orígenes Lessa, tá? Por enquanto, vamos pensar aqui apenas nesse conto, tá? E aquele homem, aquela cena daquele homem cego mascando chiclete incomoda tanto, né, que ela grita. E o motorista, ele dá uma freada no bonde. E a sacola dela cai com os ovos dentro, tá? E aqueles ovos se quebram. E aí nós podemos ter várias metáforas sobre aqueles ovos se quebrando, sobre os ovos, como os ovos podem se representar a vida, né? Como a vida é frágil, a vida se quebra, e como se naquele momento estivesse abrindo uma nova vida, né? Daquela vida que se quebra, recomeçar uma nova vida para a Ana, tá? Essa percepção da Ana, tá? Hoje a Clarice vai, né, na nossa cabeça vai um monte de coisas assim. E aí, né, a gente acaba se lembrando de outros dois contos da Clarice, né? Que é Uma Galinha, tá? Que é o próximo conto aqui deste livro, né? Amor, e depois na sequência vem Uma Galinha também, tá? Não vou falar sobre o conto Uma Galinha. Já tem análise, né, do conto Uma Galinha aqui no canal, tá? E o conto O Ovo e a Galinha também, que é um conto muito enigmático da Clarice ali, né? Que nós ficamos pensando sobre essa questão do ovo e da galinha. Voltemos ao conto aqui, né? Clarice nos leva a devaneios, né? A quase que epifanias aqui durante a nossa análise, tá? E Ana, né, a personagem principal, Ana, ela acaba até perdendo o ponto, né, em que ela vai descer do bonde e ela acaba indo parar, tá? No Jardim Botânico, tá? Do Rio de Janeiro. Mas antes, tem um trechinho aqui que eu separei também muito importante, tá? Poucos instantes depois, já não a olhava mais, né? O pessoal do bonde que ficou olhando para ela naquela situação do ovo, tá? Do ovo ter quebrado. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. O mal, reconhecer a situação para a Ana de dentro dela, tá? O mundo se tornava de novo um mal-estar, tá? Então, o mal-estar estava feito, o mundo se tornava de novo um mal-estar. E aí Ana perde, né, o local de parar, vai parar lá no Jardim Botânico, né? E chegando no Jardim Botânico, ela começa a ver o mundo de uma outra forma, tá? As árvores estavam carregadas, trechinho aqui, tá? O mundo era tão rico que apodrecia. Aquela questão do conhecimento, né? De você ter o conhecimento, você percebe as coisas, tá? O mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe a garganta. Ana saiu da bolha, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra, agora que o cego a guiara até ele. Ó, o cego fez ela enxergar. Tá? Estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. E essa é a situação da Ana, tá? E aí a Ana vai para casa, vai para o refúgio, e acontece aquela coisa que acontece muito comumente com as personagens da Clarice. Eu vejo a Ana muito, né, com a personagem lá principal de A Paixão Segundo GH. Muitas semelhanças assim, tá? E aí a Ana chega em casa, e quando a Ana chega em casa ela vai abraçar o filho, né? E ela diz assim: não deixe mamãe te esquecer. A criança, um dos filhos, tá? A criança mal sentiu o abraço se afrouxar, escapou e correu até a porta do quarto. A criança ficou assustada, de onde olhou a mais segura. Era o pior olhar que jamais recebera. O pior olhar que jamais recebera veio do filho. O sangue subiu-lhe ao rosto, esquentando. Então nós temos ali, né, eu esqueci de falar anteriormente, era isso que eu ia falar quando eu falei sobre A Paixão Segundo GH, aquela condição da mulher, a mulher, né, ela
toma consciência da vida que ela vive ali, nesse caso uma vida monótona, uma vida cega, e você pensa como leitor, essa mulher agora vai deixar essa vida, vai dar uma guinada, vai mudar, mas é o que acontece sempre com Clarice. A mulher volta à sua condição, a mulher não sai da caixinha, ela conhece fora da caixinha, mas ela continua na caixinha, tá? E aí vem o jantar corre tudo bem, né? Ela não está muito, mas tá, está ali. E depois do jantar o marido vai até o fogão. Lembram do fogão que estourou lá no início? O fogão estoura novamente com o marido, né? E aí ela chega para o marido e fala assim, né? Mas diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção, depois atraiu a si em rápido afago. Não quero que lhe aconteça nada nunca, disse ela. Ela falou para ele. Tá? Então ela volta àquela condição, ela não saiu daquela condição. Deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo. Né? Precisa ficar o tempo todo preocupada. Ela continuou sem força nos seus braços. Ela que parecia tão forte, continuou sem forças no seu braço. Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se rebentara, e na casa toda havia um tom humorístico, triste. É hora de dormir, disse ele, é tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Viver é perigoso, mas quando nós temos consciência do que nos acontece, quando conseguimos enxergar. Acabara-se a vertigem da bondade e se atravessara o amor e seu inferno. Penteava-se agora diante do espelho, por um instante, sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, assoprou a pequena flama do dia. Se foi. Um dia na vida da personagem que ela tem essa epifania, né? Ela tem essa condição, esse conhecimento dessa condição e você acha que é, né? Mas no final do dia assopra-se e a pequena flama do dia se acaba e a mulher volta àquela condição, tá? Pessoal, se você chegou até aqui o fim, tá? É porque deve ter valido a pena, tá? Então, gostou do vídeo, curte aí, tá? Não gostou também? Dá um dislike aí, não há problema algum, tá? Deixa seu comentário, deixa sua dúvida, né? Tem uma pergunta também, faz aí que nós tentamos responder, tá? Na medida do possível, tá? Gostou aí, não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, tá? Está acompanhando já, se inscreve, ajuda o canal do Professor Cid Clay aqui a crescer cada vez mais, levar mais literatura, né? Boa literatura a mais pessoas, tá? Então, por hoje é isso e simbora estudar!